Bom, agora essa mesa. Bom, nós estamos, gente, há 5 horas direto debatendo e discutindo a temática das mulheres. Eu acho que é um ganho, uma potência que está me deixando assim muito feliz por acreditar e que isso seria possível, né? E realmente está sim. Bom, essa mesa ainda é mulher e política, né? Como eu já falei, e a gente vai tratar um pouquinho mais da formação da mulher e o trabalho. Ela é composta pela Luzeli e Yara Bocato. Eu não vou apresentar, vocês mesmos se apresentem como vocês acharem, né? Que vocês devem, como vocês acharem que devem se apresentar. E eu vou passar a palavra para vocês já com uma pergunta. Pensando no mundo do trabalho e na formação das mulheres, como podemos pensar a igualdade de gênero e o empoderamento feminino? Vou passar primeiro para a Luzeli. Ela se apresenta, vou pedir, Luzeli, para você fazer a descrição para as pessoas que não estão, para as pessoas que não enxergam, que estão nos ouvindo, para você fazer a sua descrição de como você é, para as pessoas terem uma imagem mental né, sua, e depois a Yara a mesma coisa. Eu achei isso super bacana e acolhedor. Eu vou adotar isso na minha prática, a gente vai aprendendo, né? Um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. É uma grande responsabilidade falar depois de pessoas tão incríveis. Fiquei assim, superou todas as minhas expectativas, estou aprendendo muito hoje. Estou na educação há 31 anos, sou pedagoga, sou supervisora de ensino há 11 anos, né, atuo na Secretaria Estadual de Educação, né, na diretoria de ensino aqui de São José dos Campos, e terminei defendi a dissertação de mestrado agora no mês de abril. O meu tema de estudo é formação docente. O meu objeto desse mestrado foi sentido e significado da formação continuada docente para o professor coordenador. Então, esse estudo partiu de uma inconformidade como a gente vem conduzindo os processos formativos, por ser de uma característica muito gerencialista, né? Então, e sempre foi assim, a gente só está repetindo um padrão, né? Onde um grupo de especialistas, e assim também na universidade, né? Prepara o conhecimento, entrega esse conhecimento e a gente vai reproduzindo esse modelo, né? É preparado para um grupo de pessoas que preparam a formação, e essa formação é passada para as escolas, e a gente precisa romper isso, e nós estamos caminhando nesse sentido, né, a gente está falando em empoderamento, como é bacana esse termo. Eu fui pesquisar o termo empoderamento e vi que começou lá no século XVI, com a Reforma Protestante. Então, para que as pessoas fossem empoderadas a conhecer a Bíblia e poder interpretá-las, e Lutero disponibilizou essa interpretação, né, fez a tradução da Bíblia, e as pessoas puderam elas mesmas conhecer e tal. Infelizmente, cada processo de revolução, depois a gente volta de novo a ter um momento, empoderamento tem que tomar muito cuidado também, né, empoderar no sentido de ter poder com e não poder sobre, né, então cada vez que a gente se empodera e que a gente luta contra alguma coisa, tomar o cuidado para a gente não incorporar o opressor, né? Mas esse é um processo dialético. E o que eu pretendo falar para contribuir um pouco, né? As raízes aí do machismo, do patriarcado e os seus efeitos já foram dados. Agora, que relação tem isso na educação? Né? A educação, o que a gente vê? 80% dos professores da educação básica são mulheres. Né, até estudos sobre a feminização da educação. E não que isso seja ruim, mulheres incríveis fizeram parte das reformas educacionais e de todo o diferencial que a gente tem hoje, né? Então, eu até selecionei algumas, se tiver tempo de falar. Mas o problema, a feminização, foi por uma questão econômica. Quando se ampliou, né, a escola para todos, hoje em dia a gente resolveu essa questão do acesso, o país não acompanhou com medidas econômicas para valorizar o magistério. Então, os homens foram deixando o magistério e ele foi ocupado por mulheres, né, com aquela característica também. Ajudou as mulheres a entrarem no mercado de trabalho. Minha mãe, eu acho que foi uma pioneira, né, em 1950, ela começou como professora leiga,
depois se formou com muito sacrifício, a gente é de uma cidade pequena, em Minas, e ela rompeu com padrões e sofria muito preconceito, mesmo a questão de ser professora, né? Mas a gente ouvia assim, sua mãe, ela não trabalha, ela dá aula, né? Então tinha essa... Mas mesmo assim, esse espaço sendo ocupado pelas mulheres, elas conseguiram alcançar oportunidade de estudos que, de outra forma, elas não teriam, e começaram mesmo a ir para o mercado de trabalho e daí para outras profissões. Então, nesse sentido, a educação contribuiu muito para o empoderamento das mulheres. Agora, e aí o que acontece? Como que estão nossos índices, né? A questão do acesso também está resolvido, porque eu estava olhando os últimos índices do censo, até de 2019, a gente tem mais de 55% das mulheres concluem o ensino médio, então mais do que os homens, e no ensino superior é mais de 60%. Né? Então, quer dizer, que bom, mas o que a gente tem que superar aí? Só que tem um dado curioso também, né? Que os homens, as mulheres na educação universitária ainda não são a maioria são de homens, embora a maioria das que têm titulação de mestrado e doutorado são as mulheres, estão na frente 1% só, mas elas não são a maioria de professoras universitárias, ainda estão um pouquinho abaixo, acho que 49%, 48% dos homens, mas isso aí a gente está vencendo aos poucos. O que eu venho trazer, que eu acho que a minha pesquisa pode ajudar, e que é um ponto a gente pensar, o que a gente precisa fazer no Brasil é garantir qualidade de ensino mesmo, e isso vai causar a emancipação das mulheres. Nem o acesso a gente tem, agora com a pandemia a gente tem uma preocupação muito grande com o abandono, com a evasão, até chamar todo mundo de volta, né? A gente tem um índice grande nas escolas, mas o que a gente precisa é de um conhecimento bom, um conhecimento de boa qualidade que realmente emancipe essas mulheres e que elas possam ter ótimas que quiserem ficar no magistério. A gente precisa de excelentes professores, de pessoas que produzam esse sentido de gostar da carreira, né, que eu acho maravilhosa. Eu poderia ter tido outras profissões, mas eu gosto muito da educação. Mas elas podem sim ter acesso a outras profissões que queiram, mas o país precisa superar o baixo nível de ensino com um grande incremento financeiro mesmo, e também com alguma forma de regulação. A nossa qualidade deixa muito a desejar, né? Tanto que os nossos índices são muito ruins. Na última avaliação internacional de desempenho, o Brasil ficou em 66º lugar. Os países que estão em primeiro lugar, por exemplo, Coreia do Sul está sempre em primeiro lugar. Coreia do Sul, em 1960, se equiparava ao Brasil em renda per capita, né? E depois, com uma grande revolução, com valorização da educação, da formação inicial, lá os professores precisam, a graduação são os melhores alunos do ensino médio que são escolhidos, entre os 5% melhores alunos, e é analisado o histórico, o desempenho deles, e depois eles ainda têm que fazer mestrado. E o salário é bom, né? É convidativo, a maioria dos jovens querem vir para a carreira. Então, a gente precisa superar isso, e eu acho que todas as profissões têm que lutar. Não sei se foi no Canadá, não, acho que num desses países também que pontuam bem, que as pessoas lá queriam que aumentasse o PIB para a educação. Aqui as pessoas não querem, a gente teve um aumento que é bom, que a gente tem esperança, aqui não tem essa dimensão, precisa melhorar muito o investimento para que seja uma profissão atrativa para homens e mulheres, e acabe com essa história de que a mulher... Eu me lembro quando eu terminei o magistério, uma colega, faz mais de 30 anos, né, falou assim, Luzeli, a gente pode ficar no magistério mesmo, a gente dá aula meio período, aí, né, nosso marido vai ter um outro trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, né, a gente não vai depender, assim, do salário. Eu falei, nossa, e, quer dizer, a gente tem que superar isso. E eu tenho um autor, não sei se é americano ou inglês, Michael Young, que ele fala do conhecimento poderoso, né, e que é esse conhecimento que vai alavancar o desempenho dos nossos alunos. E na minha dissertação, na minha pesquisa, eu usei muito uma autora portuguesa, que é a Maria do Céu Roldão,
que ela defende uma formação em contexto, né, uma formação que parta da escola, a escola buscar essa formação, e as diretorias de ensino, centros de formações que tem, ir até a escola, descobrir aquilo que a escola necessita, e junto com a escola, buscar esse conhecimento, desenvolver esse conhecimento, acreditando que os professores geram conhecimento na prática profissional, e, ao mesmo tempo, se desenvolverem como pesquisadores, como investigadores dessa prática. E aí eu creio que, olha, toda vez que você tem um bom ensino, né, a gente precisa que os nossos alunos dominem o conhecimento científico e a aplicação, o sentido desse conhecimento na prática, mas se a gente não der essa oportunidade a eles, meninos e meninas, de refletirem, de terem um conhecimento poderoso, de terem capacidade de argumentar, de criar projetos de intervenção na realidade, para isso eles precisam do domínio da língua culta, domínio das matérias de exatas, de todas as disciplinas, eles não vão ter essa emancipação, né? E a Maria do Céu Roldão, que ela denuncia que a gente tem duas tendências na educação, ou o missionismo, né, o excessivo humanismo, ou a educação tecnocrata, que o saber técnico é o que impera, né? Então, você tem que saber aplicar o que está na apostila, e esse é um saber que se esgota na sua realização. O conhecimento é mínimo, a reflexão é dispensável, e aí ela defende um saber forte, que os nossos alunos comecem a pontuar bem no Enem, né, começam a ter um desempenho de excelência. O Brasil não vai bem, principalmente na área de exatas, de acordo com a nova BNCC, né, coloca em primeiro lugar o conhecimento, o pensamento crítico e criativo, também a questão da argumentação, cultura digital, trabalho e projeto de vida. A gente tem agora na rede estadual, disciplina projeto de vida, né, que ia começar a implementação esse ano, mas por causa da pandemia não está sendo como gostaríamos, mas as escolas estão se desdobrando para desenvolver essas ações. Também as questões relacionais, né, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade, cidadania. Então, são 3 dimensões que eu gosto muito do trabalho do Boaventura Souza Santos, que a gente precisa equilibrar, que é a cidadania, né, a gente procura desenvolver a criticidade, o pensamento no coletivo. Hoje em dia está uma cultura muito de individualismo, de competitividade, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, da meritocracia, a subjetividade, né, que a gente trabalha essa questão relacional, do autocuidado, do autoconhecimento, mas ele coloca junto a emancipação. As 3 precisam estarem equilibradas, para que a gente consiga avançar e que o aluno tenha um desenvolvimento pleno, a aluna tenha um desenvolvimento pleno. Eu tenho certeza que as mulheres, sendo empoderadas com esse conhecimento relevante, poderoso, elas não vão ser subjugadas, elas vão ter outras opções, que não aceitar um casamento que oprime, que machuca, né? Essa dependência. Eu fui diretora da mesma escola que a Cláudia é atualmente. Eu me lembro que quantas menininhas, o sonho delas era casar para sair de casa com 15 anos, e algumas pensavam assim, eu vou engravidar, que meu namorado casa comigo. E isso acontece muito nas regiões periféricas, porque elas acham que assim vão se libertar do jugo da família, só que aí elas vão para um outro tipo de aprisionamento. Então, o que a educação pode fazer por elas é uma educação de excelência, e todo o país, de todas as profissões que a gente viu aqui, da arte, da assistência social, né, de todo mundo que falou aqui, de todas as profissões existentes, a gente tem que desenvolver uma conscientização para cobrar recursos para a educação, para cobrar uma grande melhoria para a educação. Eu me lembro, Cláudia, se você quiser intervir, quiser fazer alguma outra pergunta, se você quiser passar. Eu não estou te ouvindo. Você está com o microfone desligado? Oi, Cláudia. Oi, estou aqui. Eu tenho perguntas, mas eu vou esperar, eu vou ouvir a Yara primeiro,
e depois eu faço uma sessãozinha de perguntas, Depois, tá se tiver bom? tempo, eu vou falar de Obrigada, algumas Luciana. mulheres aí lá desde o começo do século XX que contribuíram muito para a educação. Tá bom, tá certo. Vou passar um pouquinho para a Yara e depois a gente faz uma rodada. Oi, Cláudia. Agradeço muito pelo convite de estar aqui. Acho que esse tipo de espaço, né, de diálogo, de conversa que vocês estão abrindo é super importante, né? Esse dia todo aí de trocas, né? Eu tô aqui para juntar um pouco duas áreas que eu gosto muito, né? Eu venho da saúde mental, da saúde do trabalhador, e atualmente estou trabalhando também na Secretaria da Mulher da Prefeitura de Barueri, que é uma cidade aqui de São Paulo, e te conheci nesse contexto, né? Trabalho lá num centro de referência para mulheres vítimas de violência também. E aí tem me chamado bastante atenção essa temática do trabalho feminino, por questões que eu tenho tido que estudar no meu mestrado, que não envolve necessariamente, não é bem nesse tema, né, mas tenho estudado um pouco do trabalho doméstico, e é uma questão que no atendimento de mulheres isso sempre acaba aparecendo, né, essa sobrecarga. A fala da Luz, né, me fez pensar que eu atendi muitas professoras, né, quando eu estava numa outra prefeitura atendendo funcionários, né, e essa questão do só trabalhar meio período, né, isso é muito raro, né, as professoras geralmente, elas, professoras, professores, né, geralmente acabam acumulando duas jornadas, né? E ainda tendo a jornada dos filhos, da casa. Então, acho que uma coisa super importante para a gente pensar, né? Esse acúmulo de funções, que é uma coisa que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Então, a pergunta que a Cláudia me fez lá no começo, né? Acho que o pessoal já falou bastante aqui, né? Na manhã, agora na tarde, sobre a questão da gente viver numa sociedade patriarcal, né? E as questões de gênero, elas também afetam, obviamente, o trabalho das mulheres, né? Existe, sim, uma divisão sexual no trabalho, as mulheres estão, desde sempre, numa posição de desvantagem, e por ser uma sociedade ainda patriarcal, por a gente ter sido educado nessa sociedade, e isso dificulta até o acesso das mulheres em cargos de maior poder. A gente for pensar, as mulheres, elas engravidam, mesmo aquelas que não querem engravidar, quando estão em idade reprodutiva, muitas vezes são discriminadas e excluídas das vagas de emprego, né, por conta disso. Então, acho que são coisas aí para pensar. Essa questão do acúmulo, né, da carga horária, acho que uma coisa que eu queria trazer, das jornadas, né, uma coisa que eu queria trazer para vocês, né, que existe um termo que foi criado, né, que é o trabalho reprodutivo, que ele faz uma contraposição ao trabalho produtivo, né, o trabalho produtivo é o trabalho remunerado, né, que é o que a gente ouve sempre, né, e o trabalho reprodutivo, ele seria o trabalho que reproduz, o trabalho do cuidado das crianças, do cuidado da casa, do cuidado da família. Então, aquele trabalho que suporta, que dá o suporte para o trabalho remunerado, né, que muitas vezes, a maior parte das vezes é feito pelas mulheres, e é um trabalho não reconhecido. Acho que uma coisa que eu queria só ressaltar é que as mulheres lutaram bastante, né, para conquistar um espaço aí no mercado de trabalho, mas isso existe sempre um recorte de classe, de raça, né? E uma coisa que eu vi aí faz um tempo em alguma jornada feminista é que essa luta pelo trabalho remunerado, pela inserção no mercado de trabalho,
foi uma luta das mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras, elas sempre trabalharam, né? Acho que é uma coisa importante da gente pensar. Elas nunca deixaram de trabalhar, né? Então, voltando um pouquinho para o trabalho reprodutivo, para o trabalho doméstico, queria destacar alguns dados, né? A economia, algumas décadas, começou a estudar esse tipo de trabalho doméstico, para destacar esse tempo que as pessoas não contabilizam, né? Então, esses estudos foram chamados de estudos de uso do tempo, e que são calculados através do valor da remuneração dos trabalhadores do serviço doméstico e variações do salário mínimo, né? E eu queria trazer alguns números para vocês de um estudo que mediu de 2001 a 2006, sei que são alguns dados um pouquinho mais antigos, que diziam que nesses anos, se você fosse contabilizar esse trabalho doméstico, realizado não só por mulheres, pelos homens também, isso acrescentaria no PIB do Brasil em torno de 10 a 11% do PIB, né? Então, é um valor muito alto que a gente acaba deixando esquecido, né? E se a gente for olhar essa disparidade aí que existe, que a gente sabe que existe, né, entre o trabalho exercido doméstico pelas mulheres e pelos homens, existe uma pesquisa, que é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ela é realizada todo ano pelo IBGE. A do ano passado, ela conta que as mulheres, elas exercem quase 10 horas a mais semanais de trabalho doméstico do que os homens. Isso independente delas estarem ocupadas ou não, né? E os homens também. Então, os homens trabalhando ou não, as mulheres trabalhando ou não, elas costumam desempenhar por volta de quase 10 horas a mais de trabalho doméstico. E se a gente for pensar, né, nessa desvantagem que a mulher fica em relação a estar inserida no mercado de trabalho, quando eu digo mercado de trabalho remunerado, né? Quando alguém é da família adoece, ou quando de doenças, ou se a gente for pensar né, do dia a dia, vocês trabalham na educação, né? Quem é que é chamado quando a criança está com febre, quem é que é chamado na hora da reunião da escola, né? Geralmente são as mães. E quando algum familiar adoece, né? O pai, o avô, né? Muitas vezes são as mulheres que acabam deixando o seu trabalho, né? Isso porque historicamente as mulheres acabaram desempenhando esse lugar do trabalho reprodutivo, né? Do trabalho do cuidado, né? E isso também, se a gente for pensar com aquele argumento de que os homens geralmente têm os melhores salários, né? Então, quando vai decidir quem é que fica trabalhando, quem é que continua trabalhando, o homem continua trabalhando. A gente sabe que ainda há uma disparidade aí entre os salários dos homens e das mulheres. E quando a mulher vai contar com alguém, né, para poder ajudar, geralmente ela acaba contando com outras mulheres, né? Ou é empregada doméstica, ou é babá, ou são os próprios parentes, que é a avó, a tia, as vizinhas, né? Então, se a gente for ver, acaba sendo uma rede que geralmente acaba sendo feminina também. E tem um artigo que eu li de um ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, que é professor e diretor, ou foi diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, Pedro Paulo Teixeira Manos, que é muito interessante, que ele fala de talvez a importância de uma renda mínima para quem exerce esse papel de cuidado, né? Se a gente for pensar, acho que seria muito, muito interessante para a compensação, né, dessa pessoa, geralmente mulher, que é retirada do mercado de trabalho, né? E aí, pensando nas mulheres que estão no mercado de trabalho, né?
Então, a gente já falou aí da questão dos filhos, né? A mulher, ela engravida, fica parecendo que só a mulher que tem os filhos, né? Geralmente, me parece que tem uma legislação de que a partir de um número de funcionários, de muitos funcionários, a empresa é obrigada a fazer uma creche, né? Se tiverem muitas mulheres. Agora, se forem muitos homens, não, né? Então, os homens não têm filhos também, né? Acho que será uma coisa interessante aí de pensar. E queria trazer algumas questões, né? Para a gente pensar na questão do assédio sexual, que geralmente também é sofrido por mulheres. As mulheres também sofrem muito assédio moral durante o período de gravidez, quando voltam, né? Que são julgadas de que não vão conseguir dar conta do trabalho, né? Muitas vezes até 1 ano de idade da criança acabam sendo demitidas, né? Muito comum a mulher cumprir ali o período de gestação, voltar e já ser demitida, né? Mesmo que elas tentem trabalhar mais, produzir mais, mostrar mais aquele trabalho, elas acabam sendo julgadas e perdendo trabalho, muitas vezes perseguidas, né? E na pandemia, isso já foi falado muito, né, dessa sobrecarga que aumentou, né, para as mulheres que foram trabalhar em casa, né, as crianças em casa, sem escola, né. Agora, se a gente for pensar, a pandemia mesmo, ela afetou as mães de uma forma desigual, né, porque tem as mães que ficaram em casa e tem as mães que tinham que trabalhar fora, que também ficaram aí sem a escola. E também as mães solo, né? Então, acho que é importante pensar que existem diferentes configurações aí familiares. Eu queria trazer mais um dado aí para encerrar, que é um dado tem um site que é bem interessante, que ele é gênero-número.media, que faz muitas pesquisas, traz bastante dados sobre questões femininas, né, questões das mulheres. Ele fala da campanha de ajuda emergencial que a gente teve aí durante o período da pandemia e que o número de famílias que tem a mulher como responsável pelos filhos de até 14 anos supera 11 milhões no Brasil, segundo os dados do IBGE, isso de 2018. E os mais vulneráveis com o efeito da pandemia, né, que foram esses que dependiam da renda emergencial básica, foi destinado, então, R$ 600 para trabalhadores informais e 1.200 para mulheres chefes de família por 3 meses. Mas muitos tinham, então, dificuldade para receber. E aí, uma questão, né, que também a gente ficou sabendo, né, por estar nesse meio aí da, do trabalho com mulheres vítimas de violência, né, é que aconteceu aí vários casos dos pais, né, que não moravam com as crianças, às vezes requererem esse auxílio emergencial que deveria ser pago para quem cuidava dos filhos, né, e a mãe só ia descobrir depois e não conseguir, né, pedir. Então, uma situação bem complicada. E aí, eu queria trazer, agora para encerrar, Ju, uma pesquisa que era de 2016 e 2017, feita pelo professor José Raimundo Carvalho e Vitor Hugo de Oliveira na Universidade Federal do Ceará, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente destacar, como a violência doméstica, ela também causa um impacto grande no trabalho da mulher. Então, essa é uma pesquisa que ela foi aplicada no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, e ela estimou, então, uma perda de 65 milhões de reais para as mulheres no Nordeste em relação aos impactos da violência doméstica no trabalho, que seriam, então, em média, faltas de 18 dias ao ano,
além dos atrasos, dificuldade de concentração, maior estresse, queda de produtividade, e essas mulheres acabam tendo maior probabilidade de perder o emprego, né? Porque por conta de tudo isso que acontece, né? Até porque muitas vezes, a maioria das vezes, elas ficam caladas, elas não dizem o que está acontecendo, né? Elas não elas têm vergonha de falar, que estão passando por essa situação de violência. Então, elas têm uma redução de 22% na duração média no emprego. E o impacto na economia no Brasil seria uma perda de R$ 1 bilhão, mais ou menos, né? Então, isso numa pesquisa de 2016 e 2017, só no Nordeste, né? Então, acho que são dados aí bem alarmantes, né? Em relação ao trabalho da mulher. Bom, o que eu pensei em trazer foi um pouquinho isso e queria agradecer mais uma vez e vamos continuar aí a conversa. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Yara. Muito bom seus dados. Interessante para a gente poder entender um pouquinho mais, né, sobre essa questão da mulher no trabalho. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer a pergunta e gostaria que a Luzeli respondesse e depois, como educadora, né, como professora, porque todo mundo que passa pelo processo de estar numa supervisão, eu vou falar isso que é porque nem todos aqui entendem nessa dinâmica, né? Então tem que ter passado por muito tempo de sala de aula, tem que ter passado por algum tempo de direção de escola para chegar a ser um supervisor de ensino. Então, a Luzeli já passou por todo esse processo, então eu quero fazer essa pergunta com base na experiência que eu sei que você tem. E pediria para a Yara depois comentar como psicóloga, se possível, tá bom? Se vocês concordarem. Bom, eu trabalho atualmente como diretora de escola e a gente tem, nas escolas de um modo geral, nas escolas da rede pública que trabalha com a classe popular, sobretudo, né, com a classe popular, a gente cobra muito da mulher, da mãe, né, até porque a gente precisa muito disso, né, o acompanhamento escolar dos filhos. A gente passa, por conta de precisar, né, dessa presença da mãe e desse acompanhamento, nós passamos por dificuldades, porque essas mulheres, muitas vezes, não conseguem acompanhar, porque elas precisam trabalhar e, na grande maioria das classes populares, essas mulheres são as responsáveis pelo sustento da família. Então, eu queria pedir para que a Luzeli comentasse, né, na verdade não é uma pergunta, eu gostaria que ela comentasse, né, se possível comentar essa questão, né, que a gente passa e como que a educação, de uma forma geral, consegue compreender e também trabalhar com essa problemática, que é uma problemática social, né, que ela envolve trabalho, envolve educação e formação. E depois, como psicóloga, se a Yara pudesse comentar também, de alguma forma, essa problemática que as mulheres que trabalham e precisam acompanhar os filhos na escola, como que isso funciona, né, essa estrutura toda, e como que, enfim, eu gostaria só mais que vocês comentassem essa questão. Tudo bem? Então, deixa eu só corrigir uma coisa que eu falei, senão ia me arrepender para o resto da vida. Ainda bem que a Yara tocou nesse ponto, né? Quando eu falei que a minha colega, 30 anos atrás, falou que era um trabalho tranquilo, nossa, eu já cheguei a trabalhar 13 horas por dia na prefeitura e estado. A maioria dos professores, professoras e professores dobram e trabalham em duas redes, eles trabalham demais, porque o salário não é um salário correspondente a nobre função que tem a educação, né? Também queria pedir perdão, porque eu acho que é tensão pré-live, né? Eu não falei da questão da aparência física, né? Eu tenho 51 anos, eu sou branca, meu cabelo é castanho claro, olho castanho claro, estou maquiada, um batom rosinha, eu gosto de me maquiar para as lives, porque as câmeras revelam muito mais do que o espelho. E aí, sobre isso que você disse, Cláudia, um dos sociólogos que eu gosto muito, que é um discípulo de Bourdieu, mas se afastou um pouco, mas segue também o materialismo histórico dialético, que é o Bernard Lahire.
Ele fez uma pesquisa sobre sucesso, escreveu um livro sobre sucesso escolar nas camadas populares, as razões do improvável. Mas um dos capítulos do livro é sobre o mito da omissão parental, que é muito interessante, vale muito a pena conferir esse capítulo, porque muitas vezes nós da escola, né, falar, olha, os pais não se preocupam, os pais não são presentes, e ele fala que há um mito, porque os pais se preocupam, sim, a grande maioria. O problema é estar presente, é participar, tendo uma vida tão sofrida, de tanta escassez de recursos, né? Então, vale muito a pena conhecer. A gente desenvolveu um estudo sobre avaliação numa escola que eu supervisionei. Eu já aproveito e falo da minha função, a função supervisora. Eu fui professora há 15 anos, fui diretora de escola há 6 anos. Para ser supervisor de ensino tem que ser professor, né? No caso, eu passei no concurso, mas existe também por acesso e para supervisão, e tem um caráter, a supervisão tem um caráter, eu acredito, um caráter político muito importante, porque se a gente só assumir como caráter técnico, a gente reproduz o pensamento dominante de exclusão, né? Então, o caráter político é uma coisa que mais me fascinou no perfil lá, quando teve o edital do concurso, é poder propor políticas públicas, e nesses 11 anos na supervisão, a gente vem propondo mudanças, políticas públicas. No caso, eu gosto muito do trabalho com a rede de proteção social, trabalhei muito tempo fazendo redes, com um projeto que a gente tem aqui chamado Projeto Ponte, né? A doutora Fátima, que vai falar depois da gente, ela faz parte dessa rede. Não há como a escola ser uma ilha, nós precisamos fazer pontes com a assistência social, com a saúde, com a segurança, com todo mundo, né? Mas é isso, Cláudio, que eu gostaria de dizer, que essa questão é um mito da omissão parental. Então a gente precisa, sim, trazer a família para a escola, mas muitas vezes a gente só traz para falar dos resultados ruins, né? A gente tem que incorporar essa família na educação, os seus hábitos, conhecer a sua cultura. Tem um pesquisador americano, o Zeichner, que eu gosto muito das pesquisas dele, que toda a formação, ele defende um trabalho assim, que a universidade, quando está formando professores, vá conhecer as comunidades onde eles vão trabalhar. Então, e eles chamam pessoas da comunidade para fazer parte das aulas da formação, para que os professores conheçam a cultura, a realidade de vida, o que tem naquela comunidade, para não haver esse estranhamento, que acaba mais havendo um julgamento das pessoas e rompe relações, né? É isso que eu gostaria de acrescentar. Quer comentar, Yara? Acho que, pelo que eu entendi da sua pergunta, Cláudia, em relação à participação da família, da mãe, do pai na educação, né, na escola, dos filhos, acho que é um pouco do que eu falei da mulher acabar sendo mais responsabilizada, né? Mas acho que também lembrar que os homens, eles também são fruto e sofrem as consequências, né, da sociedade patriarcal onde a gente vive, né? Então, mesmo querendo participar mais, eles nem sempre conseguem, né? Se a gente for pensar desde a licença maternidade e paternidade, né? Eles às vezes têm 5 dias, 8 dias, né? Dependendo da empresa, para ficar com os filhos quando eles nascem, né? E então a mulher acaba assumindo isso até por pressões sociais, né? E por pressões sociais também o homem vai acabando deixando, às vezes, isso um pouco de lado, né? Então, acho que é importante ter essa divisão, né? Os filhos não são só das mulheres, né? São dos homens também. E talvez, se esse tipo de divisão acontecesse mais, né? Talvez não teria tanta essa discriminação de ter funcionárias mulheres na empresa, né? Porque engravidam, porque têm filhos. Então, acho que isso é uma questão tanto dos homens quanto das empresas, né? Acho que é uma questão que tem que ir se mudando aos poucos, né? Uma questão cultural, né? Uma questão
Sócio-histórica mesmo, né? Enfim, pelo menos isso. Obrigada. Uma coisa que a gente ouve muito é que as mulheres, assim, a patroa, né, ou, por exemplo, numa casa onde se tem uma empregada doméstica, né, e geralmente são essas empregadas domésticas são as mães dos nossos alunos da escola pública, quase sempre. A patroa entende que precisa acompanhar os filhos, mas muitas vezes não entende que a empregada doméstica também precisa fazer esse acompanhamento. Uma coisa que a gente que fica muito assim, muito claro para a gente que trabalha na escola, quando a gente solicita, né, essa mãe, e ela sente a necessidade de participar, mas ao mesmo tempo ela se sente angustiada por ficar entre essa escolha, né? Se eu vou para a escola, eu vou ficar com, vamos colocar assim, um ponto negativo com a minha patroa, porque ela vai ficar de olho em mim e, de repente, em qualquer momento, ela pode me demitir e eu ficar sem o emprego, que é o que vai trazer o sustento da casa. Então, ela fica ela fica tendo que escolher entre duas necessidades básicas, né? Que é o trabalho e o ser mãe, né? E acompanhar o filho. Eu quis trazer um pouquinho dessa problemática, até para a gente entender como que essa mulher, ela é oprimida, né? E pensando na questão de trabalho e educação, eu acho que é um ponto muito importante para a gente pensar, nós educadores, que eu acredito, né? Eu tenho falado isso porque eu acredito que nesse momento em que a Luzeli está falando, a gente deve ter bastante educador presente, né? Então, é uma coisa que a gente tem que gostaria de pedir, trazer esse pensamento. E a gente tem um pouquinho de tempo ainda. A Luzeli está querendo falar sobre algumas mulheres importantes para a educação, então eu vou abrir a fala para ela e depois a gente vai comentando aqui, se tiver perguntas, e se a Yara depois quiser também fazer comentar a esse respeito, a gente vai trocando ideias aqui, tá bom? Então, a gente tem mulheres pioneiras desde o começo do século XX, né? Eu gostaria de citar a Anne Sullivan. Tem um filme que chama O Milagre de Anne Sullivan, maravilhoso, né? Ela se formou, ela ficou cega, eu acho que aos 17 anos, mas ela se formou professora e foi contratada por uma família de uma classe abastada para ensinar Ellen Kepler, que não era uma criança já de uns 7 anos e não tinha tido educação formal, era uma menina cega e surda. E a Anne Sullivan ensina a linguagem de sinais na mão. É uma coisa incrível a persistência, o conhecimento que ela desenvolve, né? E assim, quanto ela fez pela educação. E no Brasil, é uma pessoa que até eu acho que foi falado recentemente num dos canais de TV aberta, da Armanda Álvaro. Ela fundou em 1921 a primeira escola proletária de Meriti, Duque de Caxias, no Rio. E ela foi perseguida, foi presa, né, por ser considerada comunista, porque ela chamava a escola proletária, ela também que criou a merenda escolar, e ela foi presa junto, nada menos, com Anísio da Silveira e com Olga Prestes. E ela também criou a primeira comunidade de mulheres em luta pela emancipação mesmo. E ela reclamava, chamava assim, fundou a Aliança Nacional Libertadora das Mulheres. Ela reclamava que alguns movimentos na época que pregavam a libertação das mulheres se aproveitavam desse tema só por uma questão partidária, mas ela não, ela queria envolver as educadoras, ela queria envolver as mulheres que trabalhavam no serviço doméstico, ela queria envolver todo mundo numa educação e numa socialização que libertasse, que trouxesse criticidade, que trouxesse liberdade de pensamento. Então, eu creio que a gente tem a própria Montessori, ela se formou em medicina, né, também no começo do século XX, mas não pôde exercer, teve um exercício limitado, porque não podia examinar homens,
e aí ela teve uma clínica dentro do hospital da universidade, criou o método do Montessori para crianças com deficiência, e que é usado até hoje, né? Então, a gente tem muitas mulheres, assim, tem infinitos exemplos de mulheres na educação, Emília Ferreiro, na Argentina, Ana Teberoski, que revolucionaram o pensamento educacional e fizeram com que dessemos um salto, né, nas representações sobre o ato de educar, e a minha mãe, é claro, e nós todas. Era isso. Teve um comentário aqui, que acho que se a Yara quiser comentar, que os professores também, né, têm um excesso, muitas vezes, excesso de trabalho e não conseguem acompanhar. Vale também para professores e professores que essa questão, que tem que preparar a aula, fazer pesquisa, às vezes trabalham em 3 períodos, né, e muitas vezes não conseguem acompanhar os filhos na escola. O comentário do Paulo Barja. Eu também, se eu puder complementar um pouquinho do que a Luzeli trouxe, eu queria lembrar da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher negra, que no século passado viveu no Canindé, passou por todos os preconceitos da raça, classe, né, muitos preconceitos, trabalhou como empregada doméstica na infância, porque antigamente tinha-se vou buscar uma menina em Minas para trabalhar em São Paulo, na metrópole, né, metrópole entre aspas, né, para trabalhar em São Paulo de empregada doméstica. Essa menina sofreu preconceito, sofreu abuso, e acabou indo morar no Canindé, que na época era uma grande comunidade, né, uma grande favela, né, onde as pessoas depositavam lixo. E Carolina, ela recolhia os livros que eram jogados no lixo, e com isso ela complementou a sua capacidade de ler e escrever. Ela foi escreveu poesias, né, entre os poemas que ela escreveu, Quarto de Despejo, que foi uma metáfora, né, da própria vida que ela sentia, do próprio lugar onde que ela se encontrava, né, ela morava, ela achava que ali as pessoas despejavam coisas, então ela morava quase que num quarto de despejo, enquanto empregada doméstica, ela também dormia no quarto de despejo, que era o quarto onde ficavam as empregadas, né, e como ela se sentia na vida. Então, acho que quis comentar, porque eu lembrei também dessa mulher negra, né, porque às vezes, muitas vezes a gente tem na próxima mesa a gente vai ter uma fala sobre a mulher negra, sobre essa questão do racismo estrutural, né, como foi colocado em alguns comentários aqui, e aí eu já queria até ir complementando, já ir introduzindo essa fala, para que a gente possa já daqui a pouquinho entrar na próxima mesa, e a gente vai falar sobre o racismo estrutural também, que as mulheres e homens sofrem. A gente tem mais 5 minutinhos, eu vou pedir para que vocês já vão fazendo um fechamento, né, cada uma se despedindo, enfim. Eu pediria para a Yara também fazer sua descrição, que nós esquecemos, né, para quem não enxerga poder saber, né, de você e de fazer uma imagem desse momento. E é isso daí, eu vou passar para a Luz, para se despedir, depois eu passo para a Yara, e aí a gente já vai se preparando para a próxima mesa, que as pessoas já estão se colocando a postos. E desde já agradeço, foi muito produtivo, muito bom, e a gente vai cada vez mais se empoderando a partir do conhecimento que vocês estão nos proporcionando. Eu só queria responder rapidamente a questão do professor Paulo Barja, né? Realmente, olha, é um crime isso que fazem com a gente que é da educação, ter que trabalhar tanto em 3 períodos, e os filhos, olha, eu acho que a minha maior preocupação é com o filho, né, porque a gente vê professores, às vezes, deixando os filhos também em cargo das escolas, e
Eu me lembro que minha mãe é uma heroína para mim, que ela foi contabilista e professora, mas eu queria tanto que ela me desse atenção, eu sentia muito isso, e por isso eu optei por um determinado momento da minha vida, quando meu filho entrou na adolescência, eu abri mão de um cargo que eu tinha de professora na prefeitura, para trabalhar um tempo menos, mas mesmo assim trabalho 8 horas por dia, é uma loucura, né? Mas trabalhar mais que isso é desumano. Então, o professor não tem que trabalhar 3 períodos, a gente tem que lutar para acabar com isso, né? Para ter uma escola onde ele possa trabalhar menos, e porque não adianta a gente ensina o filho dos outros e não cuidar dos nossos, dar atenção que eles precisam, né? E ficar naquela eterna insegurança, aquele sentimento de culpa, a gente tem que resolver isso. E eu espero que a gente veja isso solucionado ainda na nossa geração. É isso, eu quero agradecer muito e, olha, parabéns, Cláudia, pela organização e parabéns que todos falaram aqui, a minha colega de mesa, Yara, obrigada pelas suas contribuições, é bom que fica gravado, depois a gente pode assistir com mais calma, né? Gostei muito dos dados da pesquisa que você trouxe, nos ajuda a sensibilizar para um olhar para o outro, né, que está numa outra dimensão, numa outra esfera de trabalho diferente da nossa. Parabéns e muito obrigada, viu? Pessoal, vou fazer minha descrição, então, eu sou branca, estou com uma blusa, uma camisa azul estampada, meu cabelo é castanho e estou de maquiagem. Eu queria agradecer também, queria fazer um comentário sobre a fala da Cláudia e um apontamento da Neísa, né? Que ela estava falando da experiência das domésticas, né? Que as patroas não querem liberar, né? Para ir nas reuniões dos filhos. E acho que tem duas questões. Acho que uma questão que a Neísa apontou, né? E que vai ser da próxima mesa, né? Que é a questão do racismo estrutural, sim, né, que acho que é uma questão que tem que ser tratada, né, que, enfim, tá aí. E uma questão que eu vou deixar com as pessoas que entendem melhor para falar. E uma questão de que as próprias mulheres discriminam as outras mulheres, né? Todas nós estamos dentro disso, dentro da sociedade machista, né? Nós todas fomos criadas assim, né? Então, nós precisamos ser também companheiras e ter compaixão com as outras mulheres, né? A gente às vezes não lembra disso, né? Ah, eu tenho meus filhos, mas eu preciso da doméstica para me ajudar, né? A gente passou muito por isso nessa quarentena, né? Eu tô com os meus filhos em casa, né? Então, precisamos das domésticas, né? É um serviço essencial. Sim, percebemos que é um serviço essencial, sim, mas elas também precisam da sua saúde, né? Então, acho que tem muitas questões, né? Do cuidado com o outro e, e de que todos nós estamos inseridas, né? Nesse mesmo contexto, né? As mulheres, elas também são machistas, né? E sim, acho que essa questão do lugar social de cada um, né? E do racismo são questões que precisam ser revistas também, é muito importante. Questão do trabalho do professor, desculpa, que a Luz falou, atende muitos professores, né? Profissão muito, muito importante e de muita sobrecarga, com grande adoecimento, né? E, e acho que é isso, precisa ser mais valorizado, sim. Acho que é, a educação, ela é o que pode nos salvar por aí, né? Então precisamos valorizá-la, sim. E queria agradecer mais uma vez, Cláudia, pelo convite e parabenizar pelo evento e pelas próximas e anteriores mesas. Obrigada. Eu só agradeço mais uma vez, não tenho palavras para falar, essa contribuição que vocês estão trazendo é muito bom. A gente vai, principalmente por
ficar gravado, vai ficar, essa tecnologia nos ajuda a ampliar o conhecimento para vários lugares, né? E eu falo mais uma vez que a tecnologia está aqui para nos ajudar a melhorar o mundo, né? Lembrando que nós temos por trás de tudo isso, tem uma moça chamada Débora, que está fazendo essa transmissão, que está nos auxiliando muito, e o valor desse trabalho que ela está fazendo, para mim, é infinito. Assim, quando eu encontrei essa moça na minha vida, eu falei assim, puxa, graças a Deus, porque a gente tem um pouquinho de dificuldade com tecnologia, né? E o pessoal mais jovem, mais conectado, acaba que parece que já nasceram intuitivos sobre essas questões. Então, quero lembrar aqui a presença da Débora aqui com a gente, organizando tudo por trás das câmeras, está sendo, para mim, assim, uma dádiva de Deus. Bom, gente, eu queria falar para vocês que na próxima mesa é a mesa sobre mulher e saúde. Então, está previsto a presença da Fátima Aparecida Ribeiro, a Norma Monteiro e a Brisa Campos. A Brisa teve um problema, ela está com suspeita de Covid, nesses momentos que a gente está vivendo, né, ela me ligou, ela estava com a voz bastante, a gente percebia, né, na voz dela, vamos aqui torcer para que tudo dê certo, para que ela consiga, caso seja realmente Covid, que ela faça o tratamento e que tudo aconteça, que dê tudo certo com ela. Então, a gente vai passar, talvez na próxima mesa, que a gente reservou um tempinho maior, né, que era uma mesa de 1h30, talvez a gente faça improvise em alguma coisa, o tempo da Fátima pode aumentar, e da Norma também, se elas quiserem. A gente vai passar um vídeo, né, também, que é o vídeo da Carla Natureza. Eu vou mostrar para vocês a Carla, ela cedeu para a gente esse vídeo. Eu vou deixar, pode rodar o vídeo, depois a gente volta aqui, acho que a Eliane Troia vai entrar, que é ela que vai ser anfitriã dessa próxima mesa também. Se quiser me ver, bote teu navio no mar, saindo de uma cidade, no entrar de um povoado, cantava a mulher render, forró do sertão, na pisada eu me criei, cangaceiro de lampião, na pisada eu me criei, na pisada de lampião, saindo de uma cidade, no entrar de um povoado, eu cantava a mulher render, forró do sertão, a pisada de lampião, olha a pisada de lampião, quando eu for eu levo, por esse mundo sentir, vai lá me nossa senhora, Imaculada Conceição, vamos se matar, olha a pisada de lampião, quando eu for eu levo, por esse mundo de Oi, Eli. Oi. Tudo bom? Voltei, não. Estamos assistindo? Não saí o tempo todo. Eu tô aqui, assim, ó, grudadinha na tela, o tempo todo.
Bom, como que a gente vai fazer com a falta da Brisa? O que você acha? Eu tenho uma sugestão. Por favor. Porque, assim, para essa mesa, nós reservamos 1h30, né? Sim. Que seria um tempo razoável para as 3 palestrantes. Porque, então, nós temos, assim, nesse momento, a Norma que está aqui. Oi, doutora Fátima, como vai? Nós temos, nesse momento, a Norma, né, que está atuando diretamente